Boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. 19 horas em ponto. Do dia 25 de janeiro de 2026. Esse janeiro que nos parece, não sei a vocês, mas a mim parece que tem 45 dias já, né? Nós nem terminamos ele ainda e eu já estou pensando que nós estamos dando a volta, tamanha confusão que nós estamos vendo aí, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista da política interna, e agora, inclusive, alterações climáticas se intrometendo na nossa política interna. Não sei se os senhores sabem, mas a marcha que estava sendo feita aqui, capitaneada pelo deputado Nicolas, parece que teve alguma intervenção divina ali, um raio atingiu os manifestantes, tem gente no hospital, algumas notícias dão um estado grave, esperamos que isso não seja verdade, porque todas as manifestações precisam sempre garantir que os indivíduos que estão ali se manifestando tenham essencialmente a sua condição, né, de saúde preservada, mas não foi nada, não foi polícia, não foi coisa, foi um raio, gente, raio. Então, de repente, né, eles estão mexendo com algumas forças que talvez a gente desconheça, para ter uma ideia da confusão do nosso janeiro, e por isso está dando uma cansada muito grande da gente. Ainda bem que logo ali vem carnaval, a gente dá uma equiparada, né, dá uma paradinha, dá uma relaxada. Não sei se vai ser possível, porque Donald Trump está confundindo bastante o cenário internacional. Nós, por aqui, como vocês já sabem, nesse espaçozinho que antecede a retomada da exploração capitalista, já mencionamos isso aqui, né? Entenda que você não tem um ódio gratuito pela segunda-feira, você não gosta do capitalismo mesmo, né? Se a gente começasse a trabalhar na terça, você odiaria a terça-feira, não tem nada a ver com a segunda, mas é uma questão. Nesse períodozinho, no final de domingo, início da segunda, a gente sempre propõe para vocês esse espaço onde fazemos uma reflexão sobre algumas coisas que têm acontecido no mundo. E agora, hoje, nós vamos retomar aquela nossa série sobre cenários, cujo objetivo é a gente compreender um pouco do pensamento de pessoas que tiveram aí o fardo e a responsabilidade de liderar o maior partido de esquerda da América Latina por algum tempo. Eu sempre trago algumas dessas pessoas aqui para a gente entender como elas estão vendo a política brasileira hoje, como elas estão vendo o ano de 2026, um ano chave para a gente aí, no restante da nossa história. Eu acho que fica claro que nós precisamos ouvir mais pessoas do calibre do nosso convidado hoje. E como eu sempre faço, sempre digo para vocês, já vou chamar o nosso convidado, mas antes eu tenho que fazer o pedido para que vocês continuem ajudando e continuem participando ativamente desse que é uma das maiores novidades das últimas décadas no que tange a política de comunicação no Brasil. A criação desse ecossistema de esquerda, esse ecossistema digital, algumas pessoas chamam de mídia independente, enfim, essa não é uma criação, não foi uma coisa pacífica, não foi uma coisa dada por alguém, é um processo de luta que às vezes a gente não se dá o crédito como deveria. Tanto aqui desse lado, né, do lado das empresas e dos veículos que compõem esse ecossistema, que o 247 tem o orgulho de ser um dos primeiros, quanto do lado de vocês também, que no momento em que o presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores, inclusive toda a esquerda brasileira esteve ameaçada, e foram pelo menos 3 momentos distintos nesses últimos 15 anos, vocês deram um passo adiante e disseram, não, nós precisamos trabalhar nesse apoio à construção desses ecossistemas novos de comunicação, e fizeram possível esse espaço aqui. Então eu sempre peço que você se inscreva nos canais do 247, no Facebook, no YouTube, no Twitter e em tantos outros lugares. Peço que você, se puder, se tornar membro solidário, é uma outra forma de você compartilhar essa experiência de luta, né, de manutenção dos espaços democráticos, quando lá atrás a grande imprensa meio que deu uma interdição, você lembra disso, aos partidos de esquerda, ninguém podia ser ouvido, parece que havia uma porta fechada. Ali a mídia independente começou a dar voz aos políticos de esquerda, às figuras importantes de movimentos sociais, e a gente foi criando esse espaço, e isso só pode ser feito porque você estava ali presente ajudando. Então, se você puder se tornar membro, nós agradecemos
desde já essa possibilidade, e também, se você depois tiver aí num tempinho, puder se inscrever ali no canalzinho do Fernando Horta no YouTube, a gente agradece também demais. Nunca se esqueça que esses espaços são espaços compartilhados de ação política e que um dia ainda vamos estudar com mais cuidado a importância que isso teve em todo o processo de transição brasileira, especialmente para devolver os direitos políticos ao presidente Lula. Eu tenho para mim, como historiador, que a organização desses espaços foi essencial e, obviamente, a tua participação também. Dito isso, trago para vocês hoje aqui, com uma honra muito grande, o governador Tarso Genro, que é governador do Rio Grande do Sul, ex-prefeito, já vou apresentá-lo aqui, mas antes digo da honra que tenho como gaúcho de conversar com ele pessoalmente, e uma pessoa para quem eu, durante muito tempo de política no Rio Grande do Sul, trabalhei e trabalharia sempre, porque fez a história do Partido dos Trabalhadores. História, governador, que já nós vamos tocar nisso. Um amigo me lembrava esses dias, por conta da presença, nós estamos vivendo agora o evento de Davos, e como Porto Alegre, naquele momento, criou o Fórum Social Mundial e se tornou uma referência crítica ao Fórum de Davos, e uma experiência fantástica que nós tivemos com lideranças de um calibre até maior do que o calibre que discursavam em Davos, nós tínhamos discursando em Porto Alegre e falando sobre coesão social, falando sobre inovação, falando sobre a luta contra o capitalismo. Saudades daquele tempo em que a gente fazia uma oposição possível, uma oposição positiva. Tarso Fernando Herz Genro nasceu em São Borja, no Rio Grande do Sul, em 6 de março de 1947, a mesma terra natal de João Goulart e Getúlio Vargas, filho do advogado e escritor Adelmo Genro, vice-prefeito de Santa Maria, cassado pelo regime militar em 64. Tarso iniciou sua trajetória política ainda adolescente, militando na juventude do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e posteriormente ingressando na ala vermelha do Partido Comunista do Brasil. Eleito vereador de Santa Maria pelo MDB aos 19 anos, era o único partido que podia, inclusive na época, antes que as pessoas critiquem, renunciou ao seu mandato em 1970 em protesto contra a ditadura e, perseguido pelo DOPS, exilou-se no Uruguai em 1971, onde permaneceu por mais de 2 anos. Sua filha, Luciana Genro, hoje dirigente do PSOL, nasceu apenas 13 dias depois do pai cruzar a fronteira para o exílio. De volta ao Brasil em 1973, Tarso consolidou uma dupla trajetória como advogado trabalhista e intelectual público, presidindo a Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas e atuando como crítico literário no jornal Correio do Povo por 15 anos. Filiado ao PT em 1984, foi eleito deputado federal constituinte em 86 e, em 88, tornou-se vice-prefeito de Porto Alegre na histórica chapa encabeçada por Olívio Dutra, que inaugurou a chamada administração popular. Como prefeito em 2 gestões, de 93 a 96, 2001 e 2002, Tarso consolidou o orçamento participativo como referência mundial de gestão democrática, apresentando-a na Conferência Habitat II da ONU em Istambul, em 1996. Porto Alegre tornou-se símbolo de uma nova forma de governar e Tarso chegou a alcançar 70% de aprovação popular. No governo Lula, Tarso ocupou posições estratégicas que revelam a amplitude de sua atuação. Presidiu o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social em 2003 e 2004, foi ministro da Educação, onde criou o ProUni, ministro das Relações Institucionais e ministro da Justiça, pasta na qual desenvolveu o PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, e tomou a controvertida decisão de conceder asilo político ao italiano Cesare Battisti. Em 2005, assumiu a presidência do PT no auge da crise do chamado mensalão, sustentando que o partido era maior do que qualquer episódio político estabelecido. A postura pelo fortalecimento coletivo da legenda, em oposição a uma pessoalização da crítica, criou algumas celeumas com antigas figuras dentro do partido. Em 2010, foi eleito governador pelo Rio Grande do Sul no primeiro turno, com 54% dos votos, feito inédito na história do Estado.
Advogado, professor universitário, ensaísta e poeta, Tarso Genro é autor de mais de uma dezena de livros que transitam entre o direito do trabalho e a teoria política e a literatura. Sua produção intelectual, que inclui obras como Introdução à Crítica do Direito e Fontes da Vida, reflete a combinação rara de militante revolucionário, formado na clandestinidade, e pensador preocupado com os fundamentos teóricos da transformação social. Aos 78 anos, com uma trajetória que atravessa 6 décadas de história política brasileira, do exílio no Uruguai ao Palácio Piratini, Tarso Genro representa a vertente intelectual do petismo gaúcho, aquela que buscou sempre articular a prática administrativa com a reflexão sobre os limites e possibilidades da esquerda no poder. Governador Tarso Genro, é um prazer estar aqui com o senhor, lhe passo a palavra e já novamente lhe concedo aí a possibilidade de, como fez o presidente Rui Falcão, corrigir alguma coisa que eu tenha feito errado aqui. Não tem problema, nós inauguramos aqui nesse espaço as chineladas e elas são sempre bem-vindas porque nós estamos aqui para aprender com o senhor. Não, é um levantamento absolutamente pertinente o que foi feito aí, a respeito da minha vida, descartando aí os adjetivos, né, que me honraram muito nas referências que fizeste. Então, eu realmente tenho uma longa militância, eu fui militante político desde os 14 anos de idade e continuo militante político. Militante político, assim, permanente, cotidiano. Eu tenho tido algumas experiências aqui em Porto Alegre que as pessoas entendem de uma maneira diferente. As pessoas me interrompem na rua e me dizem: Tarso, tu tem que ter candidatar de novo. Por que foi largada a política? Eu digo: não, eu não larguei da política. Só cheguei a um momento que eu tive que mudar o meu tipo de interferência na política. Apenas isso. Para favorecer, inclusive, o surgimento de novas lideranças, para não ocupar espaços de maneira permanente ao longo da minha vida. Volto para a minha atividade profissional e continuo atuando politicamente de forma tão intensa como antes. Governador, primeiro queria lhe perguntar aqui, o senhor testemunhou a ascensão e queda do PSDB gaúcho. O senhor perdeu a eleição para Germano Rigoto em 2002, venceu Ieda Cruzes em 2010, acabou perdendo para o Sartori em 2014. Hoje, essa direita liberal que o PSDB representava praticamente desapareceu do mapa eleitoral, enquanto a extrema-direita bolsonarista está rachada, com os filhos do ex-presidente em guerra aberta contra aliados antigos do Centrão. Como alguém que governou o Rio Grande do Sul e observou de perto a reconfiguração das forças políticas, tanto no Estado quanto no Brasil, né, como o senhor avalia essa fragmentação do campo conservador? Isso representa uma oportunidade real para a esquerda ou esconde algum novo perigo que a gente tem que estar atento? O senhor acha que a direita brasileira pode ainda se recompor em torno de candidaturas como Tarcísio de Freitas ou Eduardo Leite até 2026, ou teremos a primazia, né, da figura do clã Bolsonaro ali colocado? Como é que o senhor enxerga hoje esse cenário de fragmentação na direita brasileira? Eu acho que essa situação ainda está em movimento, ela não está resolvida ainda politicamente, né? E, na verdade, o Rio Grande do Sul é o estado em que essas posições políticas foram mais visíveis, né? Mais operativas e mais concertadas nas classes altas do estado, né? Que fecharam determinados sistemas de aliança e determinados tipos de apoio na sociedade civil, no mundo empresarial, né? Nas relações aqui com os grandes grupos de comunicação, e permitiram que ela transitasse sem nenhuma autocrítica, né? Do centro, e para alguns deles da centro-esquerda, inclusive, se dirigiram à direita e à extrema-direita. Eu diria que a sociedade civil no Rio Grande do Sul é mais potente, né? E, portanto, ela construiu aqui uma direita mais ideológica e mais forte. E essa direita ideológica e certa energia política, ela se dirigiu predominantemente para o antilulismo e o antipetismo. Não com o mesmo vigor, toda ela, não com as mesmas atitudes, mas se dirigiu predominantemente para o antipetismo, né? O que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, o principal grupo de comunicação, que é a RBS, né?
é um grupo ligado ao Sistema Globo de televisão. Então, a RBS sempre fez em relação aqui à esquerda, não particularmente em relação ao PT, mas sempre fez, em relação à esquerda, um trabalho de desgaste permanente. E eu dava um exemplo até para determinados jornalistas que trabalharam aqui, que não eram do Rio Grande do Sul, que eles foram, eu diria, cooptados para determinadas formas de comunicação que depois foram superadas, inclusive. Isso aqui não é uma... Eu estou fazendo aqui uma crítica política, né? E não estou dizendo que eles não têm o direito de fazer o que fizeram, porque são órgãos de imprensa regularmente estabelecidos por seu prestígio comercial e político, né? Mas eu vou dar um exemplo concreto. Eu sou da época ainda que, quando um vereador do interior, né, ele tinha um comportamento criminoso qualquer, a imprensa que dizia: o vereador fulano de tal do PT. Se era de outro partido, não dizia. Então, essa forma de mineração ideológica que apareceu nas redes depois, ela já vinha sendo feita no Brasil pelas grandes cadeias de comunicação, com as notícias que eram selecionadas de acordo com seus interesses econômicos, comerciais e políticos locais, que aqui no Rio Grande do Sul teve uma potência bastante expressiva, né? Teve uma força muito grande. Isso aí determinou, aqui no Rio Grande do Sul, diferentemente do que ocorreu no Brasil, em determinados países, em determinados estados, um deslocamento, né, da direita tradicional, né, para a extrema-direita, uma relação com a extrema-direita, dando vez aí ao crescimento, o crescimento ideológico aqui, de uma visão fascista da sociedade, de uma visão fascista do ato político, né, que, inclusive, já estabeleceram uma forma de convivência interna com o fascismo que é muito nítido aqui no Estado, né? Por exemplo, quando eles anunciavam uma movimentação, o número de pessoas que participaram de um movimento bolsonarista aqui, eles dobravam o contingente, né, para dizer que o movimento era forte. E era um movimento forte, mas não tinha aquele contingente, né, mesmo que eles diziam. Quando a extrema-direita começou a aparecer politicamente com determinados problemas, esses problemas eram minimizados, eram colocados em segundo lugar. Não há nenhuma comparação, né? A forma, por exemplo, que a RBS tratou o Lula, quando ele foi preso, quando foi acusado, né, quando foi processado, da forma que trataram, por exemplo, o governo Bolsonaro. Pelo contrário, o Bolsonaro foi uma figura naturalizada aqui no Estado. Naturalizada. Isso é muito grave na política. Graças a essa naturalização é que ele subiu, né, os turnos e se tornou presidente da República, mesmo tendo cometido crimes contra a humanidade, né, que ele mesmo reconheceu, de adversários políticos e assim por diante. Eu penso que nos outros estados há a formação agora aqui no Estado de uma centro-direita democrática que está ocupando o lugar da direita tradicional e que tem discutido, né, com o centro, tem discutido com a esquerda, inclusive, uma visão programática nova para o Estado que deve ser testada agora eleitoralmente no próximo período. O senhor acha, então, que está se reconstruindo um certo centro na dinâmica política brasileira? E pergunto isso porque Porto Alegre, o sul do país, e Porto Alegre em especial, foi um dos primeiros locais do crescimento do PT, depois foi onde nós vimos o crescimento desse antipetismo e foi onde nós vimos também essa proliferação de uma extrema-direita raivosa. Então, de alguma maneira, o Rio Grande do Sul está sempre na ponta desses processos, acaba acontecendo primeiro lá, a gente pode tentar depois entender como é que funciona, mas o fato é que essa direita liberal sumiu no Brasil. O PSDB, em termos nacionais, que antes tinha figuras como José Serra, figuras como Aécio Neves, que eram favoritos candidatos. Eu me lembro quando a presidenta Dilma foi eleita e conseguiu vencer ali no segundo turno, naquele momento, se tinha como certo
que Aécio seria o próximo grande opositor e talvez tivesse vantagem. E isso tudo sumiu. Hoje o PSDB não consegue se coordenar, nem tem viabilidade política de nomes específicos. E eu atribuo isso exatamente a esse surgimento dessa extrema-direita, que a gente sabe que preda os votos de uma direita democrática. O senhor acha, então, que está se recompondo, tanto no Rio Grande do Sul quanto também no Brasil, um certo espaço para essa direita democrática? É possível pensar nisso ou ainda estamos muito longe? Eu acho que é possível pensar nisso e induzir isso. Eu vou dar um exemplo concreto. Né? Toda a movimentação política nacional hoje gira entre a candidatura do presidente Lula e a candidatura de um candidato da extrema-direita. Ela não está girando, né, em torno de 3 eixos: o debate político, os projetos programáticos e a luta por espaços, inclusive, espaços políticos na grande imprensa. O que nós estamos vendo? Em primeiro lugar, uma grande preocupação da grande imprensa brasileira, que é uma grande formadora de opinião, que tem jornalistas competentes de todas as posições. Ela está pautando a necessidade de uma terceira via. Quando eu digo, dentro das nossas reuniões internas do partido, que é importante que surja uma terceira via, eu estou dizendo que é importante que a direita tradicional se descole o máximo possível da extrema-direita. E que tenha até, eventualmente, um nome de centro-direita que possa seduzir uma parte do eleitorado, que não vai ser necessariamente a nossa parte. Pelo contrário, eu acho que o surgimento de um centro aqui no Brasil, se for um centro democrático, jamais vai poder se deslocar para uma candidatura como a do Tarcísio, né, ou do Flávio Bolsonaro. Então, essa grande operação política que tem que ser feita, né, ela tem que ser bem conduzida. Como você sabe, como todos nós sabemos, quem conduz as grandes operações políticas do PT e de uma parte da esquerda é o presidente Lula, pela força de liderança que ele tem junto à população. Quer dizer, o partido é um grande assessor, na verdade. O partido não é o produtor de uma linha que o Lula vai atuar. Né? Pelas deformações do sistema político brasileiro, de uma parte, e pelo brilho do Lula como grande chefe político do país, isso aconteceu. Não é uma questão, por dizer assim, de busca, né, de um caudilho para dirigir um partido. É a afirmação da personalidade de um líder político que apareceu numa contingência extraordinariamente importante do Brasil, que foi a transição conservadora que nós enfrentamos, né, e que teve no Lula um propulsor da democracia e do Estado Social. Então, o que pode ocorrer nesse momento? Hoje eu ainda estava vendo a notícia, a propósito aqui da nossa conversa, que o Lula está dizendo o seguinte: agora eu vou começar a interferir nos estados. Tá? Para quê? Para formar uma frente de centro-esquerda. E as pessoas dizem, não, mas a frente tem que ser de esquerda. Não, esquerda não é frente. Esquerda é a denominação de um conjunto de opiniões diversas, inclusive, alocadas em diversos partidos. E alocada, inclusive, fora dos partidos. E é isso que tem que ser compreendido. Então, eu entendo que, por exemplo, qual a solução que o presidente Lula vai dar no Rio de Janeiro? Né? Sabendo, né, que o prefeito do Rio de Janeiro ele já namorou a extrema-direita, né, para se manter no poder, para arrumar voto, etc. Mas são contingências da política brasileira. O Lula teve no seu ministério bolsonaristas, né, renegados, que foram depois expulsos dos seus respectivos partidos. É que a governança política no Brasil é uma governança altamente complexa, que tem um sistema eleitoral e um sistema político deformado. E essa deformação é que deveria ser corrigida por uma grande reforma política que nos permitisse tornar a democracia mais substantiva, de uma parte, e os perfis ideológicos, né, mais definidos. Porque o centro aqui no Brasil nunca foi um programa. O centro no Brasil foi uma relação mais à direita, uma relação mais à esquerda, uma relação, né, com a centro-direita, uma relação com a extrema-direita. É isso que tem sido o centro. Então, seria importante que nós tivéssemos aqui um centro doutrinário. E eu acho que centro doutrinário, eu tenho observado em determinadas formulações da intelectualidade brasileira, das academias, das universidades, e de pessoas, inclusive, egressas do PSDB e do PMDB aqui no meu estado, ela está tentando formular.
e está se aproximando, né, de uma relação, eu diria, adequada para os seus interesses para a esquerda, né, com a esquerda. Porque nós temos que compreender o seguinte: a grande aposta do centro foi sempre participar dos governos e, portanto, ser um centro fisiológico, na verdade, e não um centro programático. Eu acho que com todos esses movimentos que o Lula fez para adequar o seu governo a uma nova situação internacional, a questão da soberania, né, a questão dos programas sociais, a questão da política externa brasileira, as relações que o presidente Lula tem estabelecido no mundo, se portando, na verdade, como um grande centro político, atraindo o centro político, eu acho que isso aí pode gerar uma definição favorável de uma frente que seja mesmo menos, vou dizer assim, dotada de senso de oportunidade, para ser delicado, né? E menos fisiológica para governar o Brasil no próximo período. Há quem diga que o centro no Brasil é o presidente Lula, né? Que o resto se organiza a partir dessa posição. E aí, aproveitando que o senhor tocou na questão do governo... Eu acho que o presidente Lula, me permite uma observação sobre isso, é uma pessoa que tem uma formação de centro-esquerda, social-democrata, originária do movimento sindical, que é um traço, né, da política sempre muito economicista e que obteve resultados extraordinários para a população brasileira. Ele é um homem de centro-esquerda, mas ele é um centrista para formar o seu governo. E nem poderia ser de outra forma. Essa é a minha visão. Eu sou um homem de esquerda, né, identificado com as bandeiras estratégicas da esquerda, com a diversidade que ela tem, e que apoia um presidente centrista, porque ele é a solução política para poder, né, para a gente poder encaminhar esse país para uma lógica mais democrática, mais politizada e mais social. O senhor ocupou 3 ministérios no governo Lula, me corrija se eu estiver errado: Educação, Relações Institucionais e Justiça. E o senhor conhece como poucos essa máquina federal e as suas resistências internas, né? Agora, no 3º mandato, nós vemos um governo que está com certa dificuldade de conquistar um amplo apoio popular. As pesquisas têm mostrado, ora a rejeição do presidente se torna maior do que as avaliações positivas, ora dá uma equiparada, depois dispara de novo, né? Além disso, ele está enfrentando juros reais estratosféricos de 10% ao ano. A Selic está 15%, a inflação mais ou menos 5%, você chega a juro real de 10%, né? E isso trava uma economia e, obviamente, limita qualquer política desenvolvimentista. Com base na sua experiência, naquele primeiro governo Lula, aquele que ainda é modelar, muita gente fala isso, né, o Lula do Velho Testamento, essa expressão que se usa hoje para lembrar daqueles momentos. Mas especialmente o segundo governo, né, que é apontado. Mas o senhor que viu isso e que participou desses momentos, né, e que, obviamente, também enfrentou aquela herança do chamado tripé macroeconômico, né, as contradições de governar com um centrão. O que o governo atual, né, poderia aprender com aqueles erros que foram cometidos, erros e acertos que foram cometidos entre 2013 e 2010? É possível reverter esse quadro com uma certa oposição ao presidente Lula em questão, né, da sua popularidade? Ainda há tempo de 2026, ou seja, é possível a gente se firmar como um governo amplamente aprovado na sociedade, ou nós vamos continuar convivendo com essa situação de mais para lá, mais para cá? E aí eu lhe pergunto como última situação, essa posição que o governo Lula passa hoje, ela é um problema estrutural da forma como nós estamos governando, ou conjuntural, porque estamos enfrentando essa polarização política e ela, o senhor mencionou aqui, né, talvez se desfaça ali com a consolidação de um novo centro? Bem, na minha opinião, nós estamos vendo, eu sei que isso é polêmico, né? Tenho aprendido muito nas discussões que eu tenho feito, também tenho arriscado algumas opiniões. Eu acho que nós estamos hoje, né, recebendo de uma maneira intensa, de uma maneira massiva na economia brasileira, na nossa cultura política, o fim da Guerra Fria. Todas as consequências que a Guerra Fria, né, ela produziram na sociedade brasileira e na sociedade mundial.
que eu estou dizendo isso? Eu não sei se você se lembra de um artigo que o Hobsbawm publicou na Folha de São Paulo, que depois ele desenvolveu até um livro a respeito dessa opinião dele. O artigo do Hobsbawm dizia o seguinte: o que restou para os vencedores? Ele perguntava. Então, ele mostrava que o que restou para os vencedores, né, era um mundo, né, armado para guerras que poderiam levar a humanidade à destruição. Restou para os vencedores uma devastação de populações inteiras na África. Restou para os vencedores, inclusive em relação ao próprio trabalho produtivo, né, a devastação industrial de várias regiões do globo e o empoderamento total do capital financeiro sobre a vida pública global. Isso é o que restou, em última análise, né, do fim da Guerra Fria. O segundo governo Lula foi o último governo possível para desenvolver um Estado social mais aproximado das aspirações de uma redução das desigualdades no Brasil, de produção de políticas públicas mais eficientes, porque ainda restava uma energia política nas massas populares e depois elas perderam. Perderam por quê? Porque a sociedade brasileira ela se desestruturou. A sociedade de classes tradicional no Brasil se desestruturou. Com a chegada do Bolsonaro ao poder, isso aí foi levado a termo de maneira contundente. Todas as defesas, né, todas as estruturas, né, de políticas sociais, de relação internacional, de produção tecnológica e de qualificação cultural do país, elas foram água abaixo. Por que isso aconteceu? E por que não teve resistência? Porque esta política se tornou a política hegemônica do capital financeiro global. E foi utilizada para devastar todas as experiências democráticas progressistas que tinham ocorrido até então. Então, hoje, o governo Lula governa numa situação muito mais difícil como antes. Veja, por exemplo, na época que o Lula saiu do governo, qual era a relação dívida-PIB. Se eu não me engano, não chegava a 40% a relação dívida-PIB. Hoje já anda em torno de 80%. Então, há uma internalização maior do capital financeiro sobre a vida pública, na reorganização dos sistemas de poder, não somente no Brasil, mas em todos os países, que devastaram, né, aquelas possibilidades mais presentes que estavam no segundo governo Lula. Então, eu quero dizer com isso que as nossas margens de governança política pela esquerda, elas são pequenas, elas são estreitas. A diferença que tem do Lula em relação aos demais governantes progressistas da América Latina é que o Lula tem mais potência política, tem mais capacidade de convencimento, tem um partido mais forte ao seu lado e tem negociações permanentes com estratos das classes dominantes que podem equilibrar um pouco a estreiteza dessas margens para governar. E qual é o drama, qual é a incógnita que se coloca perante as classes dominantes brasileiras? Parte dela acha, e isso é bom para nós, que é melhor ter o Lula no governo do que ter o Bolsonaro, ou um tipo igual ao Bolsonaro. Porque isso atrapalha os seus negócios. O fascismo atrapalha os seus negócios nesse momento. A radicalização da extrema-direita atrapalha os seus negócios. Então, é nesse âmbito restrito que o Lula navega, né? Acompanhado de lideranças políticas importantes, de fora do partido, mas também acompanhado do que tem de mais fisiológico, né, no sistema de poder que nos foi legado pela estrutura política montada pelo bolsonarismo. Eu acho que para que nós mudemos, né, que a gente possa mudar essa questão, nós temos que ter uma maioria no Senado e temos que ter uma maioria progressista também na Câmara. Senão, a crise de governabilidade vai se aprofundar.
É isso que nós estamos disputando, além da presidência da República, nesse momento. O senhor tocou nessa questão das eleições, né? E a gente sabe que no Brasil, agora em 2026, nós vamos renovar 2/3 do Senado, são 2 vagas para o Senado. Eu tenho sustentado, por exemplo, que a gente tem que fazer uma grande campanha pedagógica para ensinar a nossa militância de que quando a gente renova 2 vagas para o Senado, o tipo de votação tem que ser diferente quando a gente renova 1 vaga só. O caso da presidenta Dilma Rousseff em Minas Gerais é muito eloquente. Dilma Rousseff vinha ponteando a eleição para o Senado. Uma semana antes, a militância tentou retirar os bolsonaristas, e aí votou em massa no segundo nome, no Rodrigo Pacheco, e acabou tirando a própria presidenta Dilma. Então, nós precisamos precisamos pensar um pouco como fazer essa ação pedagógica aqui, mas o senhor concorda, acho que todos nós concordamos, que a eleição, a disputa para o Executivo e para o Legislativo vão ser muito diferentes, né? O senhor foi deputado e conhece bem essa dinâmica legislativa, foi deputado constituinte, inclusive, ministro de Relações Institucionais. Na sua avaliação, qual deve ser a estratégia do campo progressista para as eleições legislativas? O PT e seus aliados têm condições de ampliar suas bancadas ou a tendência é de fragmentação ainda maior? E como o senhor avalia a possibilidade de uma candidatura alternativa dentro o senhor já mencionou isso, né? Dentro do campo da direita, como é que o senhor imagina, se houver essa candidatura, o senhor imagina que ela teria condição de superar essa polarização que nós estamos vivendo ou não? Seria apenas uma questão de readequação de forças no Brasil? E pensando especificamente na área legislativa, eu conversei com o ex-presidente Genuíno e ele disse que o nosso objetivo tinha que ser não permitir que a direita eleja capacidade de mudança constitucional. O que ele mesmo reconheceu que é um objetivo para o nosso tamanho, talvez entendido como pequeno, mas que, dadas as situações, teria que ser o nosso objetivo central. O senhor concorda com isso? Concordo integralmente. E sei que o presidente Lula também concorda com isso. Que eu andei, inclusive, escrevendo sobre isso e fazendo algumas manifestações pela imprensa sobre isso e recebi do próprio presidente um retorno positivo. Ele acha também que isso aí é essencial. Por que é essencial? Porque isso é que leva para uma polarização democrática. E isso é que obstrui o caminho da direita tradicional, da direita supostamente democrática, ou se declara como democrática, em direção à extrema-direita. Ou seja, o surgimento de uma candidatura alternativa ao fascismo. Só que ela não vai surgir, exatamente por essa expressão que tu usaste no início da tua intervenção. Porque há uma polarização hoje que não é uma polarização que é determinada pela vontade política do PT e nem pela direita tradicional. É uma polarização determinada e proposta pela extrema-direita pelo fascismo. E essa polarização só termina com a derrota ou contingente ou absoluta do fascismo. Ou com a guerra, como ocorreu em outras oportunidades. Tá? Essa polarização com o fascismo ela veio para ficar até se abrir um novo ciclo democrático mais substantivo, mais concreto, mais civilizado, mais profundo que se abriu com a Constituição de 88, ou com a derrota total do fascismo, a sua eliminação da política. Mas a eliminação da política não é feita só pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário pode ser um fator que elimina o fascismo, como ele pode ser um fator de afirmação do fascismo, por exemplo. Tá? Eu, quando falo que tem que reforçar o poder do Supremo Tribunal Federal, eu estou falando desse Supremo Tribunal Federal que está resistindo ao fascismo. A maioria, mas está resistindo ao fascismo. Tá? O que ocorreu na Itália foi o contrário. O Poder Judiciário foi cooptado e dominado pelo fascismo antes dele chegar ao poder. Tá? Pela chamada ameaça comunista que havia naquele momento na Itália. Na Itália que vinha desmantelada da Segunda Guerra Mundial e que, em última instância, vingou aqui no Brasil ao lado
né? Ao lado da emergência do fascismo societal e depois do fascismo partidário, né, representado pela extrema-direita. Então, essa é uma questão do jogo democrático. Qual é a importância de se falar no surgimento de um centro? É de um centro democrático que não vá para o segundo turno com o fascismo. Isso você faz num turno só, com a candidatura potente, ou você faz tendo dois candidatos que não se vinculem ao fascismo no segundo turno, se segundo turno tivermos em Otuaná. O senhor tem medo de um segundo turno, governador? Eu acho que o Lula ganha eleição no primeiro ou no segundo turno. Tá? Agora, o ter medo do segundo turno, eu acho que é uma recomendação importante, porque nós temos que fazer um primeiro turno já, considerando que temos que aumentar a nossa votação se estiver no segundo turno. Então, fazendo uma elaboração política suficientemente clara e com ofertas de participação programática e política que tragam essas pessoas, né, da centro-direita e as pessoas da direita tradicional que rejeitam o fascismo para uma votação, né, no presidente Lula no segundo turno. É uma eleição muito complexa, muito difícil, mas eu acho que, inclusive, nós temos possibilidade de ganhar essa eleição no segundo turno. Mas falando à sociedade como se tivesse segundo turno, para poder trair uma força política considerável. Vamos mudar um pouquinho de Brasil para mundo, né? O senhor mencionou aqui a questão da Itália e o surgimento do fascismo na Itália. O senhor foi ministro da Justiça e, na época, enfrentou pressões internacionais gigantescas ao conceder asilo a Cesare Battisti e demonstrou uma disposição para defender a soberania nacional, mesmo sob um custo político pessoal alto naquele momento, né? Hoje, o governo Trump retoma abertamente a doutrina Monroe, ameaça tarifas comerciais, pressiona contra a presença chinesa na América Latina, adota postura cada vez mais agressiva em relação à América Latina em especial. Como um intelectual que sempre pensou as relações internacionais desde a perspectiva crítica, como o senhor avalia, aliás, o senhor avalia, como o senhor julga a posição brasileira? O senhor acha que nós temos condições de manter uma política externa independente nesse contexto? A aproximação que nós podemos fazer com a China, por exemplo, pode funcionar como um contrapeso efetivo ou apenas aprofunda as tensões com Washington? Qual é o nosso espaço de ação nessa nova reconfiguração internacional, governador? Eu acho que essa questão da política externa e a forma de tratar a problemática, né, dos exilados, dos asilados, ela é característica da formação social brasileira. É característica, portanto, da nossa formação política e das nossas estruturas políticas. Eu não sei se você se lembra que, na época do Fernando Henrique, se eu não me equivoco, nós tivemos aqui no Brasil exilado, ou na época do Itamar, o presidente Stroessner. É um pedófilo, assassino, comprovadamente reconhecido, que não podia nem circular no mundo. O Brasil, naquela oportunidade, deu, né, aval para a presença aqui do Stroessner. Na época do Fernando Henrique, nós tivemos 2 episódios interessantes também. Uma, inclusive, foi por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós demos asilo aqui no Brasil, o registro de residência permanente, para um membro das Brigadas Vermelhas, o Aquile Lolo. E também o governo Fernando Henrique deu corretamente o asilo também para um padre que era da direção das Farc. Não teve esse escândalo que teve com o Battisti. Muito pelo contrário. Você viu aquilo com naturalidade, porque o Brasil sempre foi um país acolhedor, né? O Brasil acolheu aqui, né, um dirigente daquele grupo terrorista francês, que se formou depois que os franceses saíram da Argélia, e que desencadeou ações terroristas de extrema-direita na França. Né?
era um general, um coronel, que saiu do exército e foi para o terrorismo e veio para cá. E foi asilado aqui no Brasil, da época do... Não me lembro se era do Juscelino ou outro presidente. Então, por que deu todo aquele escândalo o Batiste? O Batiste era um jovem, seguramente ele estava envolvido em ações militares também na dele. Em ações militares que, na clandestinidade, se confundiam as ações da direita e da esquerda, porque algumas delas eram promovidas pela própria OTAN, através de uma operação que se chamava Operação Gládio, né? Que se servia de pessoas que estavam vinculadas a ações militaristas da direita e da esquerda para desestabilizar a possibilidade de que ocorresse lá uma unidade da esquerda com o centro, representado ali, né, pelo primeiro-ministro Moro, da Democracia Cristã. Estava sendo costurada, né, pelo Berlinguer naquele momento. E queria colocar a Itália num patamar completamente diferente. O Berlinguer chegou a dizer, naquela oportunidade, eu acompanhei tudo isso, inclusive estive lá na época em que se fazia essas discussões, o Berlinguer chegou a dizer: nós não fazemos questão de participar no governo. Nós queremos que o próximo primeiro-ministro nos reconheça como integrantes da coalizão. Tá? Mas o fascismo já estava se encaminhando, o fascismo já estava emergindo. Né? Os terroristas que explodiram, por exemplo, a estação de Bolonha, todos eles nós localizamos depois para discutir a questão do Batista. Alguns deles moravam no Japão, outros estavam em outros países envolvidos, né? E fizeram aquele grande atentado terrorista que matou quase uma centena de pessoas. Sei lá, foi uma coisa brutal que ocorreu em Bolonha, da extrema-direita, dos fascistas. Então, o fascismo já estava erguendo o seu nariz sujo dos porões que ele emerge. Né? Então, esta decisão do Batiste foi uma decisão, sim, dentro da tradição liberal do Brasil de acolher. Mas foi vista de uma maneira altamente politizada para dizer que o governo Lula tinha relação com terroristas. Né? Coisas que não fizeram com os governantes anteriores. Né? Sejam eles asilados, né, de direita ou de esquerda. Então, o que eu reputo a respeito dessa questão da possibilidade da frente se formar aqui é de restaurar a capacidade de que haja um centro político programático e que se recuse a negociar governos com o fascismo. Essa é a grande utilidade de um centro, porque os governos do presidente Lula têm sido governos progressistas, democráticos, né, participativos, né, que procuram aplicar aqueles princípios fundamentais do século passado relacionados com o Estado Social e que têm evitado no Brasil terríveis consequências para o país, como, por exemplo, a implantação do Sistema Único de Saúde. Né? Nós tivemos um presidente, né, negacionista, que queria terminar com o Sistema Único de Saúde. A maior conquista democrática que teve no Brasil a partir da Constituição de 88, que foi produzida por uma Assembleia Constituinte, esse Sistema Único de Saúde. Então, nós não podemos jogar fora isso. E, para não jogar fora isso, nós temos que criar uma maioria parlamentar, né, como tem sido perscrutado aí pelo presidente Lula e repetido pelas nossas lideranças. E a questão do Trump na política externa, o senhor acha que a gente tem como encarar essa pressão toda, ou o Brasil? Porque o nosso governo está balançando entre isso. Nós temos pessoas que dizem que nós temos que ceder e negociar com os Estados Unidos, e há pessoas que dizem que nós temos que endurecer, porque somos o maior país da América Latina e devíamos estar dando o exemplo nesse endurecimento. Né? Nesse momento, como é que o senhor vê esse ataque à soberania e ao espaço de ação que o Brasil sempre teve no cenário internacional? Quer dizer, nós estamos restringidos, temos espaço para disputar isso ou não? Olha, eu publiquei ontem, né, um artigo que está circulando nas redes, exatamente sobre isso que você está falando, Fernando. E eu digo que o sistema imperial colonial chegou ao extremo da hipocrisia, do cinismo, do mandonismo, do desrespeito ao direito internacional, que o presidente de um país, né, que tem
a hegemonia de um pensamento de extrema-direita no seu governo. Foi capaz de querer está formando uma capitania hereditária lá na terra palestina. Como é que ele está fazendo isso? Fazendo uma grande sociedade comercial entre as nações para criar lá, né, um resort. E, pasmem, o gestor vitalício desse resort quem é? É o atual presidente dos Estados Unidos. E as suas empresas, evidentemente, e a sua família. Quer dizer, esse é um absurdo inaceitável, um absurdo que nos leva ao ridículo, inclusive. Agora, é o país que tem bomba atômica e tem o exército mais poderoso do mundo. Então, o que fez de admirável o presidente Lula nesse momento? Sobre agir com inteligência, sobre agir com ponderação, sobre agir com dignidade. E quem é que recuou? Foi o Trump que recuou, foi ele que aplicou as tarifas. E ele recuou e permitiu, então, uma negociação. E o Trump, né, como tem interesses muito bem definidos em toda a América do Sul, ele sabe que se não tiver pontos de apoio, né, negociais, né, pode fazer voltar da América do Sul toda uma onda de governos progressistas, de esquerda, etc., que, em última instância, né, não são mais do que vales que são colocados, problemas que são colocados para serem resolvidos pela força. Né? Em última análise. Então, eu acho que o presidente Lula ele está tendo uma postura correta. É uma situação muito difícil internacionalmente. Né? É uma situação, inclusive, que leva a própria China a ter posturas ponderadas na negociação com o Trump. Agora que ela está se livrando dos títulos americanos, para fazer os títulos de tesouro americano, para fazer uma pressão econômica, dizendo, olha, daqui a pouquinho eu paro de te financiar. Né? Porque o dólar é isso, né? Os americanos imprimem, venham, comprem e nos financiem. Né? Então, a China já está fazendo também uma devolução. Uma devolução desses títulos, né? Rendendo esses títulos, devolvendo esses títulos, né? Pelo custo programado nas relações comerciais entre eles, mas também tendo uma atitude de fortalecimento do seu potencial militar. Né? Então, é uma situação difícil. Eu acho que o presidente Lula não poderia fazer mais do que fez. Né? Agora, o que ele pode fazer daqui para adiante, né, é aumentar, sim, os nossos gastos militares para proteger a nossa costa atlântica, para proteger as nossas fronteiras, para ter armas defensivas, né, modernas, né, com capacidade... Nucleares, governador? Bom, o nosso submarino é um submarino nuclear. Mas é propulsão nuclear, né? Não é arma. É defensiva, né? Mas é uma produção defensiva da nossa costa. Né? Eu acho que fabricar uma bomba atômica não adianta, se é essa a tua pergunta. Eu acho que não é por aí. Nós temos que fabricar e ter uma tecnologia defensiva do nosso território e de fortalecimento das nossas Forças Armadas controlarem o nosso território soberano. Não temos que ter medo em fortalecer as Forças Armadas depois do golpe do 8 de janeiro? Eu tenho mais medo, né, de não fortalecer e deixar o nosso país exposto à dominação imperial colonial. E acho que essa demonstração que foi dada pelas Forças Armadas brasileiras, né, de não aceitar o golpe, não me interessam as razões, mas de não aceitar um golpe, né, é um degrau que as Forças Armadas cumpriram para se comprometer com a nação como um todo, né, e não com as forças de direita, as forças conservadoras que sempre tutelaram esse país quando quiseram, através das próprias Forças Armadas. Então, eu tenho mais medo do sistema imperial colonial. Tá? E tenho certeza que eu também converso com militares. Já conversei com militares ativos em muitas oportunidades. Converso com militares da reserva, troco ideias com eles. E eu vejo que tem vamos dizer assim, um esclarecimento dentro das Forças Armadas, que hoje a guerra não é mais entre comunismo e capitalismo. A guerra é entre país soberano e país dependente. País subordinado, né? E país que tem autonomia nas suas relações internacionais. E ninguém tem autonomia
nas suas relações internacionais se não tiver uma capacidade defensiva bastante intensa. Governador, nós estamos indo para o finalzinho. Eu quero fazer uma pergunta aqui, agora na área econômica. O senhor mencionou muito aqui a reconstrução do centro democrático, a necessidade de fortalecimento de uma democracia, que isso eventualmente poderia colocar o fascismo de novo naquele espaço de interdição, né, à medida em que ele é uma ideologia completamente antidemocrática. Então haveria um centro, ainda que uma centro-direita, que não aceitaria isso. Mas todo mundo que estuda essa estrutura fascista entende o fascismo como um prolongamento de uma grande crise capitalista de concentração de riqueza, pobreza das pessoas, e que o capitalismo não está disposto a ceder. Nós temos hoje um exemplo muito claro no mundo. Estamos chegando à condição de termos trilionários em termos de dólares, uma concentração de riqueza brutal, de tal sorte que esses trilionários ou essas figuras já estão pensando em se mudar do planeta, é uma coisa impressionante, eles que já estão desenvolvendo pesquisas para produzir bases em Marte, não sei, para ter uma ideia da loucura que nós estamos vivendo. Eu queria lhe perguntar se o senhor realmente acredita que é possível construir um centro democrático dentro de uma crise capitalista como estamos vivendo, uma crise que tem aí fulcro na própria condição do planeta não suportar mais esses processos produtivos. E aí, uma segunda pergunta correlata, né? Qual deveria ser um planejamento econômico brasileiro para um quarto mandato do presidente Lula? Porque os 2 primeiros mandatos havia um consenso social muito forte. Quando o presidente Lula assume, o consenso era lutar contra o desemprego, e depois, no segundo mandato, o consenso era desenvolver as capacidades produtivas brasileiras, isso ficou muito claro. Mas nesse terceiro mandato do presidente não houve esse consenso, nós não sabemos exatamente como é que as elites veem isso. Qual seria o caminho do Brasil nessa questão econômica no século XXI para consolidarmos aí um plano para um quarto mandato, e se é possível a gente lutar contra o fascismo sem necessariamente reconhecer que ele é um prolongamento de uma crise capitalista que me parece que não se encerra? Eu acho que esse tipo de fascismo que está aí, ele não é um prolongamento, na minha opinião, da crise do sistema capitalista como se pensava na época da Terceira Internacional. Eu acho que ele é algo de novo. E o que é esse algo de novo? É que houve uma interpenetração econômica global, o processo de globalização que nós atravessamos, que, ao mesmo tempo que destruiu as defesas econômicas nacionais, também criou polaridades diferentes. Quais são essas polaridades diferentes? É que tanto a China como aos Estados Unidos não interessa hoje uma guerra atômica, porque seria a mútua destruição dessas duas potências globais. Isso determina, portanto, que dentro daquela visão que você tinha de como é que as coisas evoluiriam no sistema global, que venceu, né, não a revolução permanente, mas venceu o caminho dos sistemas concorrentes. E esses 2 sistemas concorrentes, eles têm hoje níveis tecnológicos, níveis de organização política, tá, no mundo e internamente, que praticamente empatam. A China, até há pouco, foi o país que mais detinha títulos públicos do Tesouro Americano. Então, existe uma relação de cumplicidade necessária entre esses 2 sistemas. Portanto, eu acho, sim, que é possível, né, com o respaldo, inclusive internacional, que o Brasil pode conseguir, que a questão democrática seja uma questão que possa ter sustentabilidade na luta política brasileira. Mas isso não quer dizer que é necessariamente vitoriosa. Não, pode ter sustentabilidade. Então, eu digo que o sistema capitalista em crise, ele é um sistema que se refugiou hoje no domínio completo do capital financeiro e na estrutura das plataformas que controlam a inteligência artificial, que controlam a comunicação global, que controlam, né, todo o processo informativo que está no cerne do processo de acumulação. Né?
esta acumulação é uma acumulação, ela é mais potente, mas é mais vazia de sustentabilidade. Veja, por exemplo, agora que está começando nos Estados Unidos, praticamente pontos de insurreição contra o governo Trump. Isso aí nós nunca tínhamos visto. Tínhamos visto as guerrilhas dos Panteras Negras, com ações pontuais ali, mas formas de resistência popular ao sistema do capital nós estamos começando a ver agora. No fundo dessa pergunta que me faz é o seguinte: é possível derrotar o fascismo sem derrotar o sistema do capital? Eu entendo que sim, que é possível. E que, aliás, neste momento, é a única possibilidade. Porque se tem alguma possibilidade de derrota do sistema do capital, não é nesse momento. Nesse momento, a democracia está numa posição defensiva, está reorganizando o seu sistema de alianças, inclusive interno e globais, em todos os países. A comunidade europeia está saindo, né, moderadamente de uma situação acovardada perante o domínio americano da sua economia e da sua política, mas está gerando pontos de sustentação de uma relação, né, de uma relação política globalizada mais favorável à sustentação da democracia. Então, eu acho que é por aí. É uma análise pessimista minha? Eu acho que é uma análise pessimista, né? E eu falhei achando que o Bolsonaro jamais chegaria no poder no país. Eu dizia que o Brasil iria repelir o Bolsonaro. Quase ganhou a eleição do Lula para voltar, né? Eu achava impossível uma personalidade doentia, sociopática, né, e deformada mentalmente como Trump ser presidente do país mais potente militarmente do mundo. Mas está aí o Trump governando. Então, isso torna a defesa da democracia, né, na verdade, a defesa radical da democracia, uma revolução antifascista, que é o que nós temos que considerar como possibilidade no próximo período. Governador, nós estamos sobre a hora, infelizmente. Eu queria ter mais 1 hora, 2 horas para conversar com o senhor aqui, ouvir alguns temas que eu tenho certeza que a gente precisaria aprimorar ainda para esse 2026, que já se abre cheio de confusão, mas nós temos que passar a bola para o pessoal aí dos outros programas. Queria lhe agradecer demais a sua presença aqui, e em especial a primeira vez que eu vejo um analista do seu calibre dizer errei, achei que o Bolsonaro não ia, achei que o Trump não ia. Normalmente a gente que é analista, a gente não toca mais no assunto, fica aquilo, e essa sua posição é realmente fantástica, digna da grandeza política que o senhor construiu, e agradeço demais a sua presença aqui. Para mim foi um prazer ter estado aqui com o senhor nesse momento. Para todo mundo que nos acompanhou até agora, a gente deixa um grande abraço, agradecemos também demais, a gente se vê no semana que vem. O governador tem alguma coisa ainda a dizer? Não, só deixo meu abraço, Fernando, agradecer a oportunidade dessa conversa e registrar assim a grande ansiedade política que todos nós temos, quadros políticos mais experimentados, não quero dizer melhores, mas mais experimentados, para que a gente forme uma grande frente democrática e republicana nesse país para derrotar a extrema-direita, colocar o Brasil num novo patamar de democracia social, de democracia política e de autonomia na sua política externa, que vem sendo obtida de maneira muito correta até agora. Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado, governador. Um grande abraço, um abraço para todo mundo. Até semana que vem. Bom final de semana. Até mais.